Faltando 6 meses para as eleições de 7 de outubro, começa a ter as primeiras definições em todo o Brasil. E aqui no ABC não está sendo diferente. Hoje está sendo anunciada a pré-candidatura do Alex Manente do PPS com o PSDB. Um dos principais articuladores dessa história foi o Dr. William Dib, que é deputado federal e coordenador do PSDB na região. E, logicamente, além de São Bernardo, o senhor tem um papel mais importante, que é conseguir fazer o PSDB realmente tomar uma estrutura na região do ABC. Como está sendo esse trabalho, Dr. Dib? Olha, esse trabalho está sendo feito junto com os diretórios municipais têm autonomia, a gente só está tentando compor o seguinte: o PSDB é mais forte que o PSDB regional. Nós precisamos fazer o PSDB regional crescer para que ele possa ser da estatura do PSDB estadual e do PSDB nacional. Então esse trabalho que eu estou fazendo é primeiro ouvindo os diretórios municipais, suas angústias, seus problemas e ver. Aqui em São Bernardo, que foi definido hoje, né, porque teve a reunião da executiva municipal, abordando a retirada das prévias e abordando a questão da aliança com o PPS, foi o bom senso. O Alex Manente já tinha proposto isso, ele hoje nas pesquisas é o candidato mais próximo da vitória, então o PSDB, indicando o vice, vai se sentir contemplado porque vai fazer um governo junto, vai fazer campanha junto e principalmente um plano de governo junto. O que quer dizer isso? Vamos ter compromisso com a cidade, não é compromisso PPS, PSDB, não é compromisso com pessoas, é compromisso de a gente trabalhar pela gente de São Bernardo, pela população de São Bernardo. Então, a ideia, né, é agora construir um bom plano de governo, ouvindo a população, ouvindo seus anseios e trabalhar com estratégia, com uma campanha de proposições, de propostas para que a nossa cidade consiga manter o desenvolvimento, consiga avançar no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, na questão da preservação ambiental, para que a gente tenha uma política, né, que tenha resposta com a nossa população, coisa que não está havendo. Ok, e nas demais cidades, por exemplo, Santo André, o senhor teve com o prefeito Aidan, já está definido essa dobradinha ou foi só o primeiro encontro? Não havia, foi o primeiro encontro em que ele nos convidou para ouvir a sua proposta, aí eu levei o presidente do diretório municipal para ouvir a proposta, mas um pré-candidato resolveu se escandalizar com isso. Ele achou que o encontro era subterfúgio de uma ação. Olha, se fosse assim, nós teríamos feito escondido. Nós fizemos num restaurante mais badalado lá de Santo André, né? Fizemos no horário do almoço, não fizemos escondido de ninguém, e tinha testemunhas que não eram só o presidente do PSDB do município. E o senhor sabe qual é a posição do diretório de Santo André hoje? Não tenho ideia. Eu sei que o diretório hoje indiciou o vereador que está fazendo isso para o Conselho de Ética. Isso mostra o tumulto que ele está causando, né? Ele mede as pessoas pelo que ele já fez e pelo seu passado, ele mede com a régua dele. Isso não se faz mais. Doutor, para encerrar, como está sendo o dia a dia na Câmara dos Deputados? Ali parece estar um balaio de gato muito maior que já teve até hoje. Esse ano complicou muito as coisas. A base do governo, que nós não pertencemos, nós somos oposição ao governo, está rebelada. Na minha opinião, a imprensa está exagerando de que a base está rebelada por causa de cargo, por causa de espaço. Não é essa a sensação, é lógico que a gente não sabe de tudo, até porque não faz parte dessa bancada. Nós não fazemos parte desse governo, nós somos contra esse governo, né? Essa bandalheira que está havendo lá, nós somos contra. Agora, eles falam que eles têm problemas de relação humana, de relação pessoal com a presidente. É um problema deles. Nós não estamos votando aquilo que a gente não acredita. Eu não acredito que a lei da Copa tem essa prioridade toda para tratorar tudo e a todos. Não acredito que a FIFA possa impor
impor a venda de bebida alcoólica num país que a lei seja diferente. Então, eu no máximo que eu posso fazer é dizer que os estados têm capacidade e instrumentos para poder vender ou não em cada estado. Não o governo federal se miscuir nessa coisa. O governo federal tem que fazer leis para dar unidade e não para interferir na administração de nenhum estado e nenhum município. Há um ano atrás eu lembro que eu entrevistei o senhor falou que seria muito difícil sair a reforma política, e realmente não saiu. Mas pode ter alguma surpresa ainda da questão do STF fazer alguma coisa, do TSE fazer alguma coisa nesse sentido? Em relação à eleição municipal de 2012, não acredito que, até porque não pode haver mudança mas também ano passado não podia, acabou tendo a questão da ficha limpa, ficou... Mas, por isso que eu estou perguntando. Da ficha limpa, aparentemente, o tribunal vai... Não houve legislação específica nossa, né, na Câmara. O relator da reforma política não conseguiu achar um consenso, está uma situação muito difícil, e a ideia maior que existe são duas, né? Uma é fazer uma proposta de perguntas à população, de sistema eleitoral e de financiamento de campanha, e ir para um plebiscito no começo de 2013. E a outra é a gente aprovar um projeto de lei para ir para plenário, o plenário aprovar ou não, e se aprovar, ir para um referendo. Quer dizer isso, a gente faz uma lei eleitoral, uma nova lei eleitoral, uma reforma política, mas antes dela entrar em vigor, a população tem que dar opinião, porque o governo insiste num processo de financiamento público de campanha, que não é o pior dos pecados, mas o pior dos pecados é manter o financiamento público de campanha e uma parte da votação do jeito que está. Se hoje o nosso problema é o afastamento do eleitor do eleito e da corrupção e do poder econômico nas nossas eleições, imagine com financiamento público de campanha. Então nós vamos ter assim um destoamento de que nós estamos avançando. Qualquer reforma é para melhor, não pode ser para pior. Então, o governo insiste num processo, num projeto muito difícil de aprovação. Muito bem. Walter Estevam Júnior, direto aqui de São Bernardo. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Estamos no escritório do deputado Orlando Moranda, aqui em São Bernardo do Campo. Hoje ele reuniu a imprensa para dizer por que não vai ser candidato. Ele que está agora na coordenação da campanha do ex-prefeito, do ex-governador e que pretende voltar à Prefeitura de São Paulo. Deputado, foi isso que influenciou realmente o senhor deixar de ser candidato na Prefeitura de São Bernardo? Obrigado pela oportunidade, Walter. Mais uma vez estar no seu programa, especialmente num momento tão difícil dessa decisão que eu tenho que tomar, tá certo?
Nunca escondi o meu sonho, o meu amor e o meu desejo de ser prefeito de São Bernardo, mas estamos neste momento adiando este nosso projeto por essa convocação que o nosso ex-prefeito e ex-governador José Serra nos fez em poder colaborar na coordenação da sua campanha, ao fato que a cidade tem 3 candidatos colocados pelo nosso partido, existe uma prévia em aberta, os nomes estão colocados, o partido está bem representado, 3 nomes importantes, razão pela qual não teria nenhum motivo de tratar isso como um projeto pessoal. Eu agradeço a confiança da população que acreditou em mim na última eleição para prefeito, que acreditou em mim e me deu a vitória para deputado estadual, mas neste momento, com o risco do PT ganhar a Prefeitura de São Paulo, e este convite do Serra, nós vamos fazer esse enfrentamento, não apenas pela disputa partidária, mas pela importância de ter um bom prefeito na cidade de São Paulo, que influencia na vida de todos nós. E com certeza teremos um bom candidato a prefeito pelo PSDB em São Bernardo, seja qual for o escolhido, eu estarei ao seu lado, trabalhando pela sua candidatura, buscando também fazer um enfrentamento aqui para derrotar a atual administração. Na semana passada, na quinta-feira passada, propriamente, o nosso ex-governador, formalmente e pessoalmente José Serra, veio me convidar para integrar a coordenação da sua campanha, ao fato que ele se colocou como candidato a prefeito de São Paulo às prévias, futuramente pré-candidato pelo PSDB. Então, depois de uma ampla avaliação, inclusive numa reunião com o governador Alckmin na tarde de ontem, a decisão é de que eu vou integrar a coordenação da campanha, a pedido do Alckmin continuar na liderança do PSDB, contando com o apoio da minha bancada, razão pela qual não estarei me inscrevendo nas prévias, especialmente porque o partido está com 3 bons nomes colocados, do Ademir Ferro, do Minami e do Dr. William Dibio, o que não justifica uma disputa por mais uma pessoa, tendo em vista que fui convocado por uma missão bastante importante também. Então, é a razão que nos traz hoje. Isso não significa que está encerrado o meu projeto de ser prefeito. Ele está apenas adiado, certo? Mas para a eleição de 2012 eu não estarei no pleito. Então, são 3 nomes importantes, tá certo? Agora, é inegável que o ex-prefeito Dibio tem vantagem, foi prefeito durante 2 gestões na cidade. Agora, no aspecto partidário, todos têm a sua importância, certo? Agora, é inegável que ele, na minha ótica, leva vantagem por ter sido prefeito da cidade. Até porque seria incoerente não dar essa margem de vantagem a ele, até porque eu atribuí a mesma ao Serra. Deputado, mais uma vez você foi usado na questão da PEC da ficha limpa. Qual foi a repercussão já entre os políticos, principalmente lá? Deve ter um monte de gente olhando feio para você na Assembleia, né? Não, pelo contrário. Na Assembleia o projeto foi aprovado por unanimidade. Agora, sem dúvida nenhuma, Walter, esta proposta de emenda à Constituição foi um dos projetos mais importantes que eu aprovei nesses 10 anos como deputado estadual. Até porque, a partir da aprovação dessa PEC, antes o ficha limpa valia apenas para aqueles que disputavam as eleições. Prefeitos, vereadores, deputados, presidente, governador. Com esta lei de minha autoria aprovada, esta emenda à Constituição do Estado, todos os cargos comissionados em todas as esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todos aqueles que foram cargos de confiança, o cidadão terá que ter o quesito mínimo necessário da minha avaliação para ser um agente público, que é ter a ficha limpa. Até porque isso para mim não é nenhum mérito, isso é uma obrigação. Mas é uma obrigação que agora está na lei e terá que ser cumprida. Então, para mim é um motivo de muita alegria saber que o Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo deu este passo importante, buscando cada vez mais a moralidade, a ética e, acima de tudo, a confiança da população, que nos últimos anos havia um descrédito sobre a classe política. O legislador só trabalha em prol dele, só atua para ele, só faz leis que o beneficiam. É importante destacar que esta ficha limpa vale também para os assessores de deputado.
Então, o deputado que for nomear um assessor dele, ele também tem que ter ficha limpa, que na minha avaliação é o mínimo. Acompanhando o lançamento da pré-candidatura do Alex Manente e do Ademir Ferro, vereador mais votado na última eleição de São Bernardo, foi secretário de Educação de ampla experiência. Ademir, como é essa coligação? Eu acho que a coisa mais difícil de juntar as pessoas é juntar as ideias e não as pessoas. Como que vocês vão resolver isso na questão, por exemplo, de fazer um plano de governo? Bom, nós colocamos 6 pontos conceituais para elaborar o programa de governo. Porém, é como você disse, quer dizer, nós, dentro do quadro do PSDB e mesmo dentro do PPS, nós temos quadros suficientes para colocar os pontos básicos e ir até a população e fazer um programa de governo, não com participação da população, mas junto com a população. Eles é que conhecem as demandas dos seus bairros. E obviamente que, tecnicamente falando, nós conhecemos bem a cidade como um todo, queremos fazer um governo compromissado com o povo de São Bernardo e executado pelo povo de São Bernardo. Nós, acima de tudo, para governar, não é só a experiência que vale, mas também ter o coração na cidade, conhecer a cidade, morar na cidade, ter compromisso para ter uma cidade melhor, no mínimo para 20 anos, porque nós construímos a cidade para os nossos filhos e para os nossos netos. Dessa questão hoje, a administração sempre tem um bom trabalho de marketing. E como falou ainda na coletiva ali, muito dinheiro para gastar. E sempre diz assim, não, mas a população não vê com bons olhos isso. Mas na última eleição também tinha, eles também acabam não mudando nada para a população. E a gente vê assim, as pessoas sempre falam, não, fulano fez aquilo, às vezes teve aquele caso, por exemplo, do ACM, da Ruda, essas pessoas são afastadas, mas depois a população acaba botando eles de volta lá. Como você vê hoje a população no dia a dia na rua? Eles estão vendo que houve um trabalho, que ficou um trabalho? Eu sei que você é até suspeito para dizer isso, mas do seu sentimento, como que é? Não, acontece o seguinte, o serviço público, ele tem que ser visto pelo usuário do serviço público. A propaganda, ela vende um serviço bom, que às vezes não acontece. Vou dar um exemplo. Você faz uma propaganda de uma UPA, inauguramos a UPA em tal lugar, inauguramos a UPA em tal lugar. Quem não usa o serviço médico público acha que a coisa está boa, porque ele compra a propaganda como uma coisa verdadeira. Mas o usuário sabe que aquela UPA não funciona, que é o caso que está acontecendo hoje no governo Marinho. Quer dizer, você constrói uma UPA, por exemplo, da Pauliceia, e você fecha o pronto-socorro do Taboão e a UBS da Pauliceia. Então você não acrescentou, você diminuiu. Mas estão sendo reformados, né? Não fechou para fechar, está fechando. Mas as que tem não tem médico. Você pega a do Baeta, o pronto-socorro do Baeta está fechado. Eles colocam lá uma plaquinha, fechado para a reforma. Não tem um funcionário lá. E faz a UPA na Rua dos Vianos. Não tem médico, não tem remédio. Teve casos do paciente ter que levar o remédio para tomar injeção dentro de uma UPA. Então, essa pessoa, esse usuário que teve que fazer isso, sabe que a propaganda é enganosa. Eles vão inaugurar um céu agora lá perto da Vila São Pedro, no antigo clube da Vox, mas ninguém sabe que eles estão fechando a escola que nós municipalizamos, que é a EMEB Marineida. Está sendo fechada e vão tirar o aluno de lá para levar para outra escola. Quer dizer, é gastar o dinheiro público, vender uma obra que não existe com a queda da qualidade. Quem é o usuário do serviço público sabe que isso é propaganda enganosa. Agora, é muita propaganda, muito dinheiro, é 10 vezes mais do que se gastava no passado a nível de propaganda. Mas, na hora de votar, a população vai saber realmente o que foi propaganda e o que não foi. Já falaram com o Orlando? Eu, particularmente, conversei com o Orlando no final do ano passado, no início desse ano, e vou conversar com o Orlando. Tenho a certeza que o deputado Orlando Morando tem um papel importante hoje na campanha à prefeitura, a pré-candidatura também, que agora é só pré-candidatura, né? Pré-candidatura do Serra, lá na capital, mas sem dúvida alguma ele tem um capital político importante aqui na cidade. Certamente ele não estará ao lado do Marinho e, consequentemente, nós queremos contar com o apoio, com o entusiasmo dele, com a força política dele,
E eu convidarei pessoalmente, talvez não nesse momento, deixa acabar as prévias do PSDB, lá em São Paulo, que ele está muito envolvido nisso, e depois nós vamos conversar. Certamente, ganhando a eleição, o Orlando terá não só espaço na campanha, mas terá espaço para que nós possamos discutir aí propostas para a cidade, e ele certamente terá a oportunidade de sugerir e participar efetivamente do futuro governo. Os corredores da Assembleia, vocês chegaram a conversar sobre o encaminhamento dessa aliança? O senhor chegou a conversar com o eu sempre defendi essa aliança, e nas oportunidades que tivemos para falar de eleição, eu sugeria, ele tinha na oportunidade uma visão diferente, que era importante ter duas candidaturas, mas naturalmente com o afastamento dele da eleição de São Bernardo e a dedicação à campanha em São Paulo, eu acredito que ele está muito focado lá na eleição e não é o momento de nós debatermos São Bernardo ainda. Então, depois que ele se colocou como coordenador na campanha, que ele virou coordenador da pré-campanha do Serra, eu acho que ele está focado lá e nós não temos nem tido a oportunidade de falar de São Bernardo nesse momento. Estamos de volta aqui no nosso programa 30 Minutos. Hoje em São Bernardo foi lançada a pré-candidatura do deputado estadual Alex Manente. Alex, você conseguiu já o PSDB, conseguiu o PMN, PHS e PRP. Eu sei que tem uma grande amizade do DIB com o PSB, apesar de vocês não querem falar dos próximos partidos, mas o PSB é o próximo da lista? Nós temos alguns partidos em vista, naturalmente. Primeiro eu quero agradecer os partidos que já estão confiando na nossa candidatura, agradecer ao governador Geraldo Alckmin, que foi o fiador dessa aliança, e eu tenho convicção de que novas agremiações partidárias estarão conosco rapidamente, e até junho nós teremos muitas novidades de partidos que estarão compondo conosco essa grande frente para poder vencer as eleições. Você já está ficando muito perto do PSDB, viu? Está ficando muito em cima do muro para dar as respostas principais. Nessa questão da aliança, eu perguntei para o Ademir, mais do que juntar pessoas, é juntar as ideias. O que tem de maior ideia de vocês na questão de proposta de plano de governo para a cidade de São Bernardo? Nós vamos ainda construir o plano de governo, por isso nós fizemos questão de já anunciar essa aliança para dar tempo de ouvir a população. Estamos trazendo ferramentas que possam dar a maior transparência e participação da população, mas eu acredito que nós temos que ter alguns conceitos e valores retomados para a cidade de São Bernardo. Conceitos principalmente de ética, de valor ao erário público, de probidade administrativa e valores importantes como da cidade de São Bernardo para os moradores, para quem vai continuar aqui, pensar a cidade para daqui 20 anos. Acho que esse é o norte que nós vamos ter para fazer um bom plano de governo e colocar para a população aquilo que nós pretendemos para governar e melhorar a vida das pessoas. Polarização era tudo que o PT não queria. Vocês conseguiram isso, e tem mais a questão ainda do Tunico. Você falou que nos próximos dias tem a conversa com o Tunico. Por que você acha que realmente a polarização faz a diferença para vocês terem a possibilidade de disputar a eleição? Porque o que existia em São Bernardo, e é importante ressaltar isso, era um sentimento de que nenhuma candidatura sozinha conseguiria vencer a atual administração. Esse sentimento já estava um pouco incorporado no meio político da cidade. Com a unificação, com uma única candidatura, nós mostramos, primeiro, que as pessoas estão num projeto maior do que um projeto pessoal. Elas estão por um projeto pela cidade. E depois que nós estamos conseguindo trazer a força necessária para vencer as eleições. Eu acho que é uma eleição polarizada. Eu acho que será assim, e é importante que se diga, porque muita gente coloca, eu tenho visto alguns comentários, vamos ganhar a eleição no primeiro turno. É verdade. Ou nós, ou o Marinho vai ganhar a eleição no primeiro turno. Não terá segundo turno em São Bernardo. Então será uma eleição que nós estamos antecipando o segundo turno para o primeiro, porque acreditamos que assim temos mais condições de mostrar à sociedade que nós temos reais chances de vitória e apresentar o nosso projeto. Então não acredito que terá uma terceira candidatura, não acredito. Com a bênção do governador, o governador Geraldo Alckmin foi fundamental para que nós conseguíssemos selar essa aliança e, através dessa aliança, mostrar a força de representação de grande parte da população, que eu acredito que é a maioria, e é isso que nós vamos levar para a cidade. Quando tem muitas candidaturas representando um único interesse, que é a oposição, você divide o voto e nenhuma candidatura fica tão forte a ponto de bater a administração, que tem um patamar mínimo. Para encerrar, qual o papel do Dr. William Dib, do deputado federal, na sua pré-candidatura
que teve na sua candidatura e daqui para frente? Dib é um político experiente, já foi prefeito da cidade e ele teve, na minha opinião, um tino político o ano passado de que esse era o caminho ideal para vencer a eleição. Foi fundamental, participou, trabalhou para que isso ocorresse, convenceu os quadros do PSDB na cidade de que era importante e terá um papel importante de quem já foi prefeito, que sabe os erros e acertos de uma administração e aquilo que nós podemos implantar como esse novo ciclo que nós pretendemos trazer para a cidade. Quem tem experiência sabe o seguinte: ninguém gosta de perder eleição. O eleitor mais humilde, o eleitor mais importante, imagine uma agremiação partidária que aglutina um monte de gente. Eles querem vencer as eleições. Eu acho que a aliança PPS-PSDB, que está sendo acabado de sair do forno, ela vira uma alternativa de vitória e vira uma alternativa de diálogo. Dizer que a gente vai dialogar com A ou B, a gente perde a chance de manter o diálogo em sigilo. Eu vou contar uma coisa para vocês que ficou muito ruim no PT, né? Quando o PT se aproximou do Gilberto Kassab, fez as pazes com o Gilberto Kassab, disse que o prefeito era uma maravilha, apoiou, mas quando o prefeito resolveu apoiar o Zé Serra, né, ele virou bicho-papão. Então, não é de bom alvitre a gente ficar falando de outros partidos pontualmente, né? O que nós temos consciência é isso. A aliança PPS, PSDB, acaba de sair, é uma alternativa importante de vitória. Os partidos, qualquer partido vai entender isso como uma alternativa de poder e uma alternativa de vitória, e nós vamos sentar com eles com autorização, ou com o Alex, com o Ademir, no momento correto e anunciar quando nascer. Porque se a gente, qualquer coisa que a gente insinuar hoje do partido tal ou partido tal, quando a gente não tiver e for falar mal, vocês vão cair, né? Então vamos ser gente sensata, dizer que nós temos aqui o PRP, o PMN, o PHS, que nós já podemos anunciar. Os outros, né, que já estavam fechados independentemente com o Ademir e independentemente com o Alex. Então eles continuam nesse projeto. Os outros nós vamos, no momento correto, que só pode ser a partir de hoje, não pode ser antes, porque a partir de hoje que nasce essa aliança. Muita gente duvidou que essa aliança existiria aqui em São Bernardo. Muita gente deu entrevista contra essa aliança, ou dizendo que não, ela seria impossível. Mostra que sem ir na garganta, sem ir contra ninguém, ninguém teve que engolir sapo, ninguém foi demovido de nada, a aliança saiu. Saiu porque o bem comum, a causa comum é que foi a vitoriosa. Não a causa do Alex, não a causa do Ademir, não a causa do partido A ou B, e sim a causa de São Bernardo, deu consenso. E então, a partir de hoje, a gente, com certeza, com essa aliança, nós vamos ter condições de diálogo em todas as frentes, em todos os partidos, e exceto o próprio PT. Certo? O resto nós vamos conversar, nós vamos procurar, certo? Nós temos um projeto para a cidade, não temos um projeto pessoal, né? Não é o meu projeto, não é o projeto de ninguém. Nós temos um projeto para essa cidade, né? Que vai ser feito a muitas mãos. E a gente quer convidar outros parceiros para construir junto. Mas a gente só pode anunciar e falar que nós vamos falar depois que consolidar a aliança. Senão fica uma situação muito desagradável a gente anunciar apoio e depois ter que anunciar que não tem o apoio, né? E isso eu tenho certeza só que vai acontecer do lado de lá, não do nosso lado. Do nosso lado nós estamos tranquilos com os nossos apoios. Quando a gente anunciar, vocês podem ter certeza que é porque veio para o lado de cá mesmo.